Quando falamos em petróleo, estamos falando de um recurso não renovável muito valioso, a mais importante fonte de energia atualmente. Isso porque o petróleo é utilizado não somente em combustíveis, mas como matéria-prima de tantos outros materiais. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás em 2023, o Brasil é o 9º maior produtor de petróleo do mundo e, se comparado só com os países da América Latina, se torna o primeiro. É por isso que no Por Dentro do Campus de hoje nós viemos até o Departamento de Engenharia do Petróleo da UFRN, que está vinculado ao Centro de Tecnologia. Então vem comigo porque o PDC está no ar. Olha só, o curso de Engenharia do Petróleo aqui na UFRN é relativamente recente, surgiu em 2008, mas os trabalhos da universidade na área acontecem desde a década de 90. Em 1999, a UFRN apresentou 10 projetos ao CTPetro, um fundo para estimular a inovação e os estudos no setor do petróleo e do gás natural. Os projetos foram aprovados e até hoje seguimos promovendo iniciativas de qualidade que impactam toda a cadeia produtiva. E com a alta demanda, o curso surgiu. A graduação em Engenharia do Petróleo engloba áreas como geologia, química, física, matemática, informática e outras. Atualmente, 79 alunos estão ativos no curso. Realmente, eu já andei um pouquinho aí, me aventurando entre as engenharias, né? Passei por CIT, fui para Engenharia Biomédica e aí um amigo ficou me fazendo muita propaganda do curso. Me interessei, entrei, gostei. Os professores daqui são muito bons, muito maravilhosos. Todos que eu já tive contato até agora foram muito bons, realmente. E aí consegui entrar numa bolsa de pesquisa, né, em iniciação científica. E esse momento, essa oportunidade que a gente tem de ter o contato ali com empresas, com o fomento da pesquisa é muito importante, porque a gente vê ali uma conexão entre o que a gente está fazendo na universidade e o que a gente pode fazer no mercado de trabalho. Aqui também tem um programa de pós-graduação com mestrado e cerca de 80 alunos matriculados. Quem vai falar um pouco mais sobre como funciona e quais são as linhas de pesquisa é a coordenadora, a professora Jenis Barilha. Temos atualmente o programa de pós-graduação em energia e petróleo, que é como vai funcionar a partir deste semestre. Estamos aguardando somente uma portaria para ficar 100% oficial, mas já estamos começando a ministrar disciplinas, né, a partir deste semestre em energia e petróleo. E o programa funciona como? Nós temos, de fato, atualmente nível mestrado. Esperamos já no futuro ter novamente o nível doutorado. E nós temos 4 linhas de pesquisa. As 4 linhas de pesquisa estão associadas a engenharia de energias, meio ambiente e energia, física aplicada à engenharia de petróleo e nós temos também reservatórios de petróleo. Essas seriam as 4 linhas de pesquisa que nós temos atualmente no programa. São muitas demandas e por aqui temos uma equipe capacitada. São 16 professores efetivos e um visitante, 4 técnicos de laboratórios e um técnico administrativo. Se tem ensino, tem pesquisa e extensão também. Por aqui os 3 pilares são muito fortes. Nós vamos saber um pouco mais desse trabalho desenvolvido no departamento na entrevista. É com você, Alan Silva. Oi, Andreina, nós vamos continuar falando sobre o Departamento de Engenharia do Petróleo, agora com o chefe do departamento, o professor Rodrigo Santiago. Professor, seja muito bem-vindo ao Por Dentro do Campus. Obrigado, Alan. Obrigado pela oportunidade de a gente estar podendo falar um pouquinho aqui do nosso departamento, do nosso trabalho. Vamos falar um pouco sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão que são desenvolvidas aqui no departamento, porque, querendo ou não, é um departamento de suma importância para a UFRN, né? Com certeza, Alan. Em relação ao ensino, a gente tem uma área de engenharia de petróleo que ela é subdividida, então a gente tem disciplinas que focam desde a parte de exploração de petróleo, né, passando um pouquinho pela geologia, pela geofísica, depois estudando as rochas, onde o hidrocarboneto ele está presente, né, que é a área da engenharia de reservatórios. Engenharia de poços também para fazer a comunicação do reservatório de petróleo com a superfície, através da construção dos poços.
elevação de petróleo que vai ser produzido, o seu escoamento até a superfície, o seu tratamento, a sua produção, o seu refino e posterior comercialização. Então, as disciplinas do curso elas estão basicamente divididas seguindo essas sub-áreas da engenharia de petróleo, né? Professor, vamos falar um pouco também sobre a criação do curso. A gente sabe que o curso ele foi criado em 2008 através também de uma forte parceria que foi a Petrobras, né? Conta um pouco para a gente. Isso, na verdade, para a gente contextualizar um pouco mais, né, o Rio Grande do Norte ele sempre foi destaque na produção de petróleo nacionalmente, né? E essa produção fez com que a Petrobras, principalmente na época, viesse a investir dentro da instituição como um todo, né? Esse investimento foi em outros departamentos, como na própria geologia, na matemática, na química, na engenharia química, e a partir de então surgiu em 2018 uma oportunidade através do REUNE, né, na expansão das universidades, a criação de novos cursos de engenharia, e dentre esses a gente tem também a engenharia de petróleo, né? E aí, para sanar um pouco a escassez, a necessidade da mão de obra na área específica, foi criado o curso de engenharia de petróleo também, né? E de lá para cá, em 2016, a gente teve a criação e inauguração do CETEC, que é o Complexo Tecnológico de Engenharia, onde oportunizou com que o Departamento de Engenharia de Petróleo tivesse uma infraestrutura mais robusta, né? Contando não só com a parte de salas para questões técnico-administrativas, mas também com laboratórios específicos para poder os alunos fazerem a integração da teoria junto com a prática. Como é que o senhor enxerga a importância de se ter a Petrobras como parceira? Não só a Petrobras, mas como outras também, né? A Petrobras sempre foi a mãe, digamos assim, o pontapé inicial para os investimentos que teve aqui na UFRN, né? Especificamente no curso de Engenharia de Petróleo também, como a própria incentivadora da criação do curso. A parceria com essas empresas, especificamente com as operadoras de petróleo, são fundamentais, uma vez que a gente consegue garantir uma melhoria da nossa infraestrutura através de incentivos de projetos de pesquisa financiados por essas empresas, né, onde elas aportam recursos para bolsas de pesquisa, para compras de equipamentos, para construções de prédios físicos, de fato, para poder instalar alguns novos laboratórios e principalmente também com serviços e materiais consumíveis para manter a estrutura que foi criada ao longo desses anos. Seria o próximo ponto da nossa conversa, que é falar justamente sobre a parte estrutural do departamento, porque tem muitos laboratórios que são essenciais para a formação dos estudantes que passam por aqui, né? Conta um pouco para a gente sobre essas estruturas. Exato. Hoje, o curso de Engenharia de Petróleo, o Departamento de Engenharia de Petróleo, conta com 8 laboratórios principais, né? Esses laboratórios, da mesma maneira como eu subdividi a Engenharia de Petróleo em sub-áreas, a gente tem também laboratórios que atendem a essas demandas específicas. Então, laboratórios voltados para a geologia e geofísica, na parte de aquisição sísmica, interpretação sísmica, para poder haver o estudo sobre as descobertas por novas jazidas. A parte de engenharia de reservatório, contando com outros laboratórios também associados, como o próprio laboratório de reservatórios, laboratório de perda de injetividade, laboratório de simulação também, que também trabalha na parte de engenharia de reservatórios, mas de outras simulações voltadas para essas outras áreas de subdivisões, laboratório de escoamento e elevação de petróleo, laboratório de fluidos de perfuração e completação de poços, laboratório de engenharia de poços e laboratório também voltado para as análises de petróleo, gás natural e água produzida, que é produzida junto com o petróleo também, no seu momento de produção. Se tem laboratório para auxiliar na formação do estudante, precisa ter professor para também auxiliar nessa formação. Como é que o senhor, como chefe do departamento, enxerga a importância de se ter um docente para auxiliar os estudantes aqui no departamento? Bacana, Alain. A gente conta no departamento hoje com 16 professores, né? Desses 16, 10 são professores com dedicação exclusiva, muitos deles também com experiência profissional, né? Atuando em empresas antes de entrarem na própria universidade, e 6 professores especificamente ex-Petrobras, né? Que atuam como regime de 20 horas, trazendo sua experiência, sua bagagem aí na indústria, para poder compartilhar um pouco mais aí do conhecimento deles com os alunos. Então, todos os professores do departamento têm pós-graduação, doutorado, alguns pós-doutorado também, experiência importante também em algumas parcerias com grandes empresas da área de petróleo. Isso faz com que o conteúdo que é ministrado por esses professores e o desenvolvimento de ciência e tecnologia também apoiado por eles seja bastante importante e causa uma influência bem positiva para os nossos alunos. Para se ter uma estrutura completa como essa, é preciso ter investimentos para que a condição do estudante para se formar dentro do Departamento de Engenharia do Petróleo seja necessária. Conta um pouco para a gente sobre esses investimentos. Com certeza.
Atualmente a gente tem incentivos bem importantes, né, bem robustos, digamos assim, de operadoras de petróleo, tá? Então, a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ela faz a regulamentação, né, e obriga as operadoras de petróleo a investirem 1% da sua receita bruta em projetos de pesquisa. Então, o departamento ele tem sido agraciado com alguns desses investimentos, através, atualmente, agora em 2024, com a parceria de 10 projetos de pesquisa com diferentes operadoras. Então, hoje a gente tem projetos com a Petrobras, com a Repsol Sinopec Brasil, com a Eneva, com a Carum Energy, projeto também patrocinado pela própria FINEP, que é financiadora de estudos, né, e pesquisa vinculados ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E esses projetos é quem realmente fomentam a pesquisa dentro do departamento, fazem com que os alunos tenham a oportunidade de ganharem bolsas de pesquisa para trabalhar em assuntos específicos e também equipar ainda mais nossos laboratórios para que isso seja reportado futuramente para os alunos e isso tenha um ganho bem significativo no aprendizado de uma forma geral. Professor, a gente falando um pouco agora sobre as perspectivas de futuro, o senhor trouxe para a gente uma informação muito inédita, né, que ainda está em fase de negociação, como a gente pode se dizer, mas é a criação de um novo curso de Engenharia de Energias ligado também ao curso de Engenharia de Petróleo. Conta um pouco para a gente. Isso, né? Acho que o mundo todo está se falando muito da questão da transição energética, da necessidade da redução, né, do consumo de combustíveis não renováveis, e o departamento ele tem se voltado para isso também, né? A gente sabe que a matriz energética principal mundialmente ainda é o petróleo, ainda vai continuar assim por muito tempo, a gente vai precisar de muita mão de obra ainda para formar, né, engenheiros de petróleo para isso. Mas, em outro lado, também a gente precisa pensar conscientemente na sustentabilidade e tentar trazer novas demandas ou novas oportunidades de mercado também para outras fontes de energia, né? Principalmente as energias mais limpas. Então, há uma tramitação atualmente no departamento para a criação de um novo curso, é um curso de Engenharia de Energia. Esse curso ele vai poder ter em sua estrutura duas ênfases. A primeira ênfase continua sendo a própria Engenharia de Petróleo e a segunda ênfase é uma ênfase em energias renováveis, né? Então, o foco é para a geração, distribuição e uso eficiente de energia, principalmente atrelado à energia eólica, energia solar fotovoltaica, a hidrogênio, biocombustíveis e biomassa, tá? Então, é uma proposta aí que está tramitando na universidade e a gente acredita fortemente de que ela realmente vai ser uma boa opção aí futuramente para os alunos que ingressarem na universidade. E futuros profissionais serão formados nesta área. Professor Rodrigo, eu gostaria de agradecer pela tua participação aqui no Por Dentro do Campus e disponibilidade de falar um pouco sobre o departamento. Obrigado, Alan. A gente que agradece e a gente convida também toda a comunidade para que possam conhecer um pouco mais do departamento, da nossa infraestrutura e do nosso corpo aqui técnico e docente também. Muito obrigado. A gente agora vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente vai continuar desbravando o Departamento de Engenharia do Petróleo. Não sai daí que o Por Dentro do Campus volta já. Estamos de volta e vamos continuar falando sobre o Departamento de Engenharia do Petróleo da UFRN. A área é importante e também precisa de muito investimento. Aqui nós temos laboratórios bem equipados para que as atividades sejam desenvolvidas. O departamento tem 8 laboratórios próprios. São eles: o Laboratório de Fluidos de Perfuração e Completação, Lab de Petrofísica e Geofísica, o Laboratório de Engenharia de Poços de Petróleo, de Engenharia de Reservatórios de Petróleo, Laboratório de Análises de Petróleo, Gás Natural e Água Produzida, Laboratório de Simulação Numérica, Lab de Automação e Elevação, Laboratório de Perda de Injetividade, além de salas de professores, sala de secretaria, mini auditório e outros espaços. Eu sou químico, licenciado em Química, tenho um mestrado e doutorado em Química pela UFRN e fui convidado pelo professor Marcos Alisson a participar de 2 projetos com a Petrobras. Um é de dano à formação e o outro é de estimulação ácida. O primeiro projeto, que é o dano à formação, ele estuda, na hora da perfuração de um poço, usa o fluido de perfuração, que ele faz várias funções, como por exemplo, lubrificar a broca, remover os cascalhos, entre outras coisas, e
pode ocorrer um processo que é o dano, que é impedimento que ocorre nas rochas, que o petróleo ele ia sair com uma certa permeabilidade e devido a esse dano que provoca, ele acaba sendo interferido pelo o fluido de perfuração. Então a gente estuda esse processo aqui. E o outro é a estimulação ácida, porque no momento que tem um dano, tem que desobstruir esse dano. Então a gente usa o ácido, nesse caso é o ácido clorídrico, que faz todo esse processo de, vou chamar assim, de limpeza. Olha só, a UFRN é uma das líderes de pesquisa no setor de petróleo e gás natural entre o Norte e Nordeste. E o Rio Grande do Norte é o segundo maior produtor de petróleo onshore do Brasil. O que será que isso significa para o desenvolvimento socioeconômico da cadeia produtiva potiguar? Começou aí no início dos anos 80, né? Praticamente na área marítima. E depois, com o passar do tempo, ela foi direcionada para os campos terrestres, onde havia a maior produção. No auge da produção no Rio Grande do Norte, a gente chegou a produzir pouco mais de 100 mil barris por dia. Em função do declínio natural que existe na explotação de campos de petróleo, hoje essa produção está em cerca de 40 mil barril, porém com a tendência de crescer em função das novas operadoras que estão operando no mercado. Qual o impacto disso em termos de receitas, né, para a economia do Rio Grande do Norte? A produção de 40 mil barris por dia, 40 mil barris de óleo por dia é uma produção significativa, que dá uma receita boa para a economia, e em termos de impostos, somente de royalties, a gente recolhe, a indústria do petróleo recolhe em torno de 180 a 190 milhões de reais por ano, só decorrente da produção de petróleo. Além disso, tem um grande número de empregos que são criados, né? E outro ponto importante, qual é a perspectiva futura que nós temos para essa indústria, né? Considerando hoje as reservas provadas, confirmadas que existe no Rio Grande do Norte e a produção atual, a gente teria por volta de 17 anos de produção. Só que esse período pode ser acrescentado em função de novas descobertas que podem acontecer. Além disso, existe um grande programa de descomissionamento de poços, de instalações, porque muitas instalações já não estão produtoras e isso requer investimento. Então, nos próximos 4 anos, se espera um grande investimento na parte de descomissionamento de poços também. Agora chegou a hora de conferirmos a matéria que Alan Silva fez sobre um programa que auxilia na formação de pessoas na área do petróleo, gás natural e biocombustíveis. Se liga aí! O Programa de Formação de Recursos Humanos da ANP, Agência Nacional do Petróleo, criado em 1999, é uma iniciativa estratégica que visa impulsionar o desenvolvimento no setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis aqui no Brasil. Esse programa é um dos 54 programas existentes no Brasil, né, o PRH ANP, então foi um projeto idealizado pela ANP em 1999 e no decorrer desses anos muitos projetos têm sido desenvolvidos no Brasil em vários temas, principalmente exploração e produção de petróleo, sustentabilidade, tecnologias ambientais, novos materiais. Então é um programa que tende a atender à indústria, ao setor de energia como um todo, né, inclusive petróleo. E ele só existe porque nós estamos dentro de uma instituição extremamente séria e competitiva que é a UFRN. Então, esses programas existem, e nós temos aqui na UFRN 5 programas como esse, porque nós temos laboratórios extremamente avançados, temos professores com grande capacidade técnica e também professores que têm experiência na indústria de petróleo e energia. Então, as parcerias internas que a gente tem contam muito para isso. Então, é um diferencial na vida da instituição e especialmente na vida do nosso departamento. O principal objetivo do Programa de Formação de Recursos Humanos é de capacitar profissionais para enfrentar novos desafios tecnológicos.
Com um foco claro na indústria de petróleo, gás natural e biocombustíveis, o programa se destaca por suas contribuições significativas para o avanço tecnológico e a estabilidade do setor. O PRH ele me proporciona tanto experiência acadêmica como também um pezinho ali na indústria, né? Então eu consigo fazer um network com outros pesquisadores, eu consigo também a participação em congressos em outros estados e até internacionalmente. E aí o objetivo dela é estudar diferentes tipos de rocha e aí a gente vai avaliar com esses diferentes tipos de rocha que são análogos a potenciais reservatórios de armazenamento de gás, e a gente vai avaliar a variação das propriedades pré- e pós-armazenamento. Então, essa linha de pesquisa ela envolve tanto áreas de engenharia, geologia, geoquímica, e a gente também busca entender e também ajudar na parte da pesquisa no desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de carbono. Os alunos destacam que o programa é fundamental para a modernização da indústria energética brasileira, com um número considerável de bolsas e linhas de pesquisa. A mestranda Karen Magalhães relata como foi sua experiência no exterior, através do PRH. Bom, há mais ou menos 2 semanas acabei de chegar da Itália, de Veneza. Tivemos uma oportunidade de participar na escola de verão, envolvendo tanto a química quanto a engenharia química, com professores de ponta de várias universidades de todo o país, onde eu pude ter aulas com profissionais e pessoas incríveis nessa trajetória. E o PRH me deu todo o suporte, desde o início da viagem até a finalização, e assim eu consegui fazer essa viagem tranquila e aproveitar todas as oportunidades. Por aqui, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver projetos de ponta, que não apenas auxiliam na sua formação. Para se ter uma noção, o projeto já beneficiou mais de 7.000 estudantes desde a sua criação. Guilherme é estudante egresso do programa. Ele relata que o PRH foi uma porta de entrada para alçar novos horizontes. Para se ter uma noção, ele já viajou para 3 estados brasileiros para participar de conferências e projetos na área de recursos humanos e engenharia do petróleo. Esse programa para mim foi algo sensacional, né? Sou muito grato pela minha participação no programa. Primeiro que eu fiz uma seleção para o doutorado, entrei como bolsista de doutorado no programa e durante todo o meu doutorado eu contei com o auxílio dos professores, né? A gente tem toda uma rede de apoio que nos auxilia a desenvolver a nossa pesquisa. Contei também com certos recursos, tanto para insumos, né, para desenvolver a nossa pesquisa, reagentes, análises que a gente pode terceirizar também para que a nossa pesquisa dê continuidade, como também recursos para viagem, né? Tive a experiência de poder ir para Gramado, apresentar o meu trabalho, também para o Rio de Janeiro e também para Minas Gerais. A partir do momento em que eu entrei no mestrado, né, eu sou formado em engenharia têxtil, houve essa disponibilidade, né, de bolsa de estudo, né, no Programa de Recursos Humanos, né, o PRH, e daí, desde então, atuo desde 2022 a produção, né, desses materiais a partir desse projeto. O programa está acabando, mas foi muito bacana conhecer mais sobre tudo que é produzido aqui no Departamento de Engenharia do Petróleo da UFRN. Na semana que vem nós voltamos no mesmo horário. Não deixe de acompanhar as redes sociais da TV Universitária e o nosso canal no YouTube. Lá você pode rever toda a nossa programação. Lembra de seguir também o Instagram @pdc.ufrn. Até mais!